aqui sobre vetores. Vetor é um ente matemático constituído de modo, direção e sentido. Ele é representado geometricamente através de uma seta, onde aparece a haste da seta, o sentido, a haste é a direção, o sentido pela ponta da flecha, pela extremidade, e o ponto de aplicação. Então o tamanho do vetor tem a ver com o módulo dele. Quanto maior o vetor, maior o módulo dele, maior o valor numérico. O ponto de aplicação é onde que eu estou aplicando meu vetor. Sobre um objeto, qual é o objeto, aonde que eu estou aplicando. E a extremidade mostra o sentido. Para que lado está apontando? Neste caso aqui está apontando para a direita. A haste representa a direção, no caso aqui horizontal. Vertical, pode ficar na vertical. O ponto de aplicação, aqui se eu fosse transformar no vetor, digamos que eu colocasse o ponto de aplicação aqui, a minha extremidade ficaria apontando para cima, então é um vetor vertical para cima, um vetor horizontal para a direita, um vetor horizontal para a esquerda, um vetor vertical para baixo. Esses são os vetores. Eles podem representar qualquer grandeza ditas vetoriais, aquelas grandezas que necessitam de módulo, direção e sentido. Então eu posso substituir a representação de uma grandeza, desde que ela seja vetorial, que ela exige 3 elementos, por um vetor, onde esse vetor vai representar essa grandeza. No nosso caso, nós vamos trabalhar com força, e força é uma grandeza vetorial. Então eu posso representar a minha grandeza força através de um vetor. Vejamos algumas outras grandezas. Grandeza, por exemplo, velocidade. Representar essa minha grandeza velocidade. Digamos que eu tenho um automóvel se deslocando para a direita, com uma velocidade, e aí eu vou representar assim, uma velocidade igual a 30 metros por segundo. Pronto, estou representando então a minha grandeza velocidade através de um vetor, que é aquela seta que aparece ali. Ora, se eu dissesse que o carro, só dissesse assim para ele, ó, meu carro está a 30 km por hora, eu deveria dizer para que lado ele está indo. No caso aqui, vamos dizer que ele esteja indo para cá. Eu posso representar, de repente o carro tá, vamos botar ele aqui, não, tá indo de ré, né? Certo? Não deixa de ser um vetor também. Então o vetor, vamos botar lá, digamos, 20 metros por segundo. Meu carro está andando a 20 metros por segundo. Então substitui a minha grandeza, velocidade, pela grandeza vetorial, velocidade, onde eu represento essa velocidade através do vetor. Poderia simplesmente, em vez de fazer o desenho, colocar lá, no primeiro caso, o vetor V, que eu vou saber que aqui deve ter algum objeto se deslocando com essa velocidade. E aí colocaria V igual a 30 metros por segundo. A mesma coisa no segundo caso, eu poderia apenas colocar a minha seta, colocar a minha velocidade e dizer que essa velocidade é 20 metros por segundo. Está caracterizado que a minha velocidade, que o automóvel, o objeto está se deslocando para a esquerda, nesse caso aqui, e aqui está se deslocando para a direita, nesse caso aqui. Certo? Então eu posso substituir a qualquer momento as minhas grandezas vetoriais por vetores, simplesmente assim. Então eu estou colocando ali para vocês, né, uma 15ª atividade de física, vetor e força, onde aparece essas questões assim, ó.
Tá? Então, representação de uma força com vetor. Como é que eu represento? Bom, ali aparece também na folha o meu vetor, que é assim, ó. Essa parte do vetor, tá, é chamado de haste. Aqui é o ponto de aplicação e aqui a extremidade do vetor, que é para que lado aponta. Tá? Então a haste nada mais é que o módulo do vetor. Essa parte aqui é o módulo, é o valor numérico, que é a mesma coisa. Ele é proporcional, esse comprimento aqui é proporcional ao valor numérico. Quanto maior o valor, mais comprido é o vetor. Então dá para perceber que esse vetor aqui é menor que esse vetor aqui. Os dois têm a mesma característica. Claro, é força, eu vou só comparar força com força, não vou comparar força com velocidade. Eu vou comparar vetores de mesmo tipo. Vou comparar forças com forças. Então a força F1 é menor que a força F2. Tá? Então a haste me diz o módulo. Aqui é o ponto de aplicação. É onde que eu vou? Ponto de aplicação. E aqui é a extremidade. A extremidade me indica para que lado está apontando. Então a minha extremidade ela pode ficar para esse lado, pode ficar, pode ficar para o outro lado também, pode apontar para cá, tanto faz, pode apontar para cima, pode apontar para baixo. Então a minha extremidade mostra para que lado eu estou indo. Esse é o sentido, eu mostro o sentido é a extremidade do vetor. Está bem explicado ali. Então elementos do vetor, a haste é o módulo, ponto de aplicação origem, que é aqui, origem, e a extremidade. Bom, isso é o vetor. Mostrei também ali, que eu tenho uma situação lá, digamos que eu tenho uma caixa, puxando uma caixa lá, puxando, arrastando, tenho que arrastar uma caixa lá. O cara tá puxando a caixa lá, de algum jeito, de alguma forma. Eu posso simplesmente fazer um esquema de tal forma que eu represente essa mesma situação. Então eu tiro o elemento e coloco ali, apenas assim, ó. Isso é chamado de esquema, Isso aqui representa a mesma coisa aqui que o sujeito, vamos tirar daqui, agora é aqui, força. A pessoa puxando a caixa, o cara tá puxando ali, então eu posso simplesmente simplificar essa situação aqui, representando desse jeito. A gente chama de diagrama de corpo livre a princípio. É um diagrama que eu não preciso nem botar aqui, ó. Não preciso nem botar o piso aqui, na verdade. Eu sei que a caixa está sendo arrastada na horizontal, puxando para cá. E a força tem um valor. Mesma coisa se eu pegasse lá, um carro. Tivesse um carro. E uma pessoa estivesse empurrando o carro. Como é que eu vou representar? Eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Representar meu carro através de uma caixa, também. E aqui onde a pessoa está empurrando, eu colocar uma seta. Sem problema nenhum. Estarei representando, vou botar F2 aqui, tá? Para diferenciar dessa aqui. Vou botar F1. Então eu estou diferenciando, o F2 e F1, estou mostrando aqui como é que eu posso fazer meu esquema baseado naquela situação ali real. A pessoa está empurrando o carro, eu posso simplesmente fazer um esquema mostrando a situação. E daí fazer meus cálculos devidos, se pedirem, o que fizer,
Então é assim que eu posso fazer essa representação de vetor, representação de força, vamos dizer assim, com vetores. Tá certo? Então vetores é assim. Claro que eu posso fazer agora também operações com vetores. Vamos ver como é que é operações com vetores. Madeira, né? E tem um objeto suspenso por uma corda. E esse aqui tem um peso. Tá pesando. Eu posso simplesmente destacar meu objeto, colocar do lado. No centro geométrico do objeto, eu posso colocar o peso do objeto. E aqui eu vou botar, porque essa corda aqui ela tem um valor, uma tração que a gente chama. Vamos botar F apenas, tá? Então aqui é o peso e aqui é o F, ali é o F. Posso representar aqui, tirar, porque a força peso vai agir sobre esse objeto aqui e a tração sobre a corda, né? Então eu posso tirar fora tudo o resto e deixar apenas essa parte aqui, sem problema nenhum. Tá? É chamado diagrama de corpo livre aquela situação, né? Posso simplesmente simplificar meu desenho. Em vez de representar todo o esquema, eu posso substituir somente os objetos né, com as forças na forma vetorial. Tá? Bom, operações com vetores, que no caso, né, operações com força. Digamos que eu tenha duas forças horizontais, uma valendo 150 newtons e outra valendo 100 newton. Então são duas forças horizontais que apontam para o mesmo lado. Quando isso acontecer, quando eu tenho duas forças horizontais, mesma direção, apontam para o mesmo lado, mesmo sentido, então duas forças com a mesma direção e mesmo sentido, o que eu faço? Digamos que essa aqui é o F1, essa aqui é o F2. Então o que eu faço? F1 mais F2 para obter a minha resultante. Então, para determinar a resultante de uma força, resultante é uma força única que substitui outras duas forças e produz o mesmo efeito como se fossem as duas. Então eu substituo as duas. Então o que eu vou fazer? A minha resultante nesse caso é somar o 150 mais o 100 e eu vou obter uma força única de 250 N, que também terá o modo de 250, a direção horizontal, que nem as duas, e o sentido para a direita. Então, esses três elementos: módulo, direção e sentido. Ah, mas professor, se eu tiver uma força, né, em vez de apontando para a direita, uma outra força apontando para a esquerda, F2 igual a 100 newton. A mesma força, só que ela está apontando para o outro lado agora. Bom, nesse caso eu tenho duas forças horizontais, a mesma direção, mas de sentido contrário. Quando isso acontecer, eu vou calcular a minha resultante da seguinte forma: é a maior menos a menor, 150 menos 100. Aí 150 menos 100 dá apenas 50 newton. Então a minha resultante de 50 newton, a direção continua horizontal, o sentido sim, agora que nós temos que ter cuidado, né? Porque são duas forças, uma aponta para um lado, que essa aqui aponta para a esquerda, essa outra aponta para a direita. Então o sentido da resultante será sempre o sentido da maior. Qual a maior das duas? Essa de 150, está apontando para a direita, então para a direita. Então veja bem, ó.
Quando eu tiver duas forças de mesma direção em sentidos contrários, a resultante vai ficar sempre no sentido da maior força. Se estiver apontando para a direita, que é nosso caso, ela vai ficar apontando para a direita. Se fosse apontando para a esquerda, ela ficaria apontando para a esquerda. Então, sempre o sentido da maior força. Então, veja bem, mesma direção, mesmo sentido, eu somo as duas forças. Mesma direção em sentidos contrários, eu subtraio uma da outra e fica sempre no sentido da maior força. Tá? Então, é isso. Deixei ali mais uns exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês tentem fazer contato comigo. Mas esse assunto já foi abordado anteriormente. Eu quis reforçar um pouquinho mais, para deixar mais claro essa questão do vetor. O vetor é uma aplicação bastante interessante. Em toda a física, toda a parte que nós vimos, inclusive de velocidade, pode aplicar vetores também, sem problema nenhum. Mas aqui na força é que ela se expressa com mais clareza essa questão de aplicação de vetores. Tá? Então, muito obrigado. Até uma próxima.